Pronto, pessoal, já copiaram, pausou a tela, como o professor orientou. Vamos dar seguimento, então. Vamos dar seguimento. Eu trouxe para vocês as características comuns da empresa pública e da sociedade de economia mista. Agora precisamos abordar as diferenças. As diferenças entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. Puxa a seta aqui, segue meu raciocínio. Primeiro, o capital. Segundo, o foro. Vou abreviar aqui, pessoal. Sociedade de economia mista. Abreviando, sociedade de economia mista e empresa pública. Na sociedade de economia mista, pessoal, o capital é misto. O próprio nome diz sociedade de economia mista. O patrimônio, o capital, o patrimônio, ele é misto. Nós vamos falar em patrimônio privado mais patrimônio público. Vamos falar em patrimônio privado mais patrimônio público. Com a ressalva, o patrimônio público é a maioria. E se formos mais técnicos, capital, votante. Não se desespere, vou explicar do que se trata. Quando eu digo que a sociedade de economia mista tem patrimônio misto, tem um capital misto, eu estou dizendo que possui capital privado e capital público. Ah, uma terceira diferença aqui, eu coloquei só duas. Porra, três. Terceira diferença. Capital, foro, capital dividido em capital público e capital privado, foro, onde serão jogadas as ações, e o terceiro, vou mais embaixo aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ler, será, rapaz? Ficando bagunçado, não? Faz o seguinte, vou apagar aqui e vamos colocar para cá, vamos organizar melhor o nosso quadro. Vamos usar aqui a terceira parte. Meu produtor, por favor, me acompanhe aqui que eu vou usar essa parte aqui, vamos fazer um quadro organizado. Se não está funcionando, vamos mais organizado. Vamos aqui, pessoal. Chega de ficar puxando seta. Diferenças. Entre as estatais. Não estava desenvolvendo ali, sabe? Ficava procurando espaço no quadro, procurando espaço, não estava legal. Agora sim, agora eu estou tranquilo. Diferenças. Olha o tanto que vai ficar mais bonito. Vamos um pouquinho. Sociedade de economia mista. Encerrando esse bloco, a gente troca esse pincel aqui. Empresa pública. Olha como tá mais bonito. Agora sim, né? Aquele sofrimento lá, puxando seta, achando espaço. Agora tá mais bonito. Agora sim, pessoal. Capital. Foro. Mais espaço aqui. Capital, foro. Modalidade empresarial. Capital, foro e modalidade empresarial. Veja bem. Capital. Aqui já falou, misto. Eu terei patrimônio público
mais patrimônio privado. Eu terei patrimônio público e patrimônio privado. Foro, quando eu digo foro, é local onde se processam as ações. Onde se processam as ações. Isso sem me preocupar com as definições de processo civil, né? Até haveria definição melhor para foro do que local onde se processam as ações. Mas como a nossa aula é direito administrativo e nós não temos ali a preocupação em aprender direito processual, não tem porquê eu gastar mais neurônio seu para explicar a delimitação de foro lá em jurisdição, que é uma matéria de processo civil. Você precisa entender local onde se processam as ações. Não há como ser mais claro que isso, e fugir da técnica, né? Se eu for mais claro que isso, eu vou fugir da técnica. Então, o mínimo técnico, com o máximo de clareza possível, seria o local onde se processam as ações. Modalidade. Vou pôr entre aspas, é o tipo de empresa. Tipo de empresa. Entre as possíveis em direito empresarial. Em direito empresarial. Então, capital misto, patrimônio público e privado. Patrimônio público e privado. Foro é o local onde se processa as ações, não disse qual é ainda, só definiu o que é foro. Modalidade é o tipo de empresa entre as possíveis em direito empresarial, também não disse qual é ainda, só dei a definição aqui do que seria essa modalidade. Só definimos desse aqui por enquanto, patrimônio público e patrimônio privado. Patrimônio público e patrimônio privado. Aqui, pessoal, acrescentando o que eu havia colocado antes de apagar o quadro, a gente fala que, primeiramente, a maioria desse capital é público. Capital, então, tem que ser público, né? A maioria do capital é público. A maioria do capital é público. A gente põe assim, capital votante. E eu vou voltar nesse votante quando eu explicar a modalidade empresarial. Foro, local onde se processa. Eu vou chamar de foro comum ou justiça comum. Foro comum, justiça comum. Mesmo que eu tenha uma sociedade de economia mista federal, eu vou usar o foro processual comum, justiça estadual, processará ações envolvendo a sociedade de economia mista. Modalidade, tipo empresarial, tipo de empresa que ela será instituída. Reitero, a empresa pública e a sociedade de economia mista são empresas estatais. Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista são empresas estatais. Assim como qualquer empresa que é criada, elas precisam se adequar a uma modalidade empresarial existente. Se hoje você resolver ser empreendedor, se tornar um empreendedor, abrir uma empresa, abrir um negócio com sócio, sem sócio, individual, EIRELI, né, uma empresa individual de responsabilidade limitada, você vai ter que se adequar a alguma das modalidades empresariais existentes. Precisamos saber quais são? Não precisamos. Isso é direito empresarial. Ah, vai ser limitada, vai ser EIRELI, vai ser microempresário, vai ser pequena empresa. Não preciso destrinchar quais são as modalidades empresariais, porque isso é direito empresarial. Mas por que eu cito isso daqui? Porque especificamente uma modalidade empresarial eu tenho que ter uma ideia do que seja. Porque a sociedade de economia mista, quando ela é criada pelo Estado,
obrigatoriamente, o Estado não tem escolha, obrigatoriamente a sociedade de economia mista tem que ser criada sob a modalidade chamada sociedade anônima. Sociedade anônima. As SAs, que são sociedades por ações. Sociedades por ações. Necessariamente, quando vai criar uma estatal no regime sociedade de economia mista, o Estado tem que aderir a um modelo empresarial existente que tem uma lei própria regulando ele, chamado sociedade anônima. As SAs, que são sociedade por ações. As grandes corporações, pessoal, adotam sociedade anônima, porque tem um financiamento ali pelo mercado de valores, bolsa de valores. O sujeito vai lá, compra uma ação, compra R$10, R$5, R$100, R$1 milhão em ação, esse sujeito está investindo nessa empresa e terá ali retorno de X formas. Pode ter retorno a partir do lucro, pode ter o tipo de retorno fixo, pode ter participação nas votações, né? Isso vai depender da modalidade de ação que ele comprar. Você, por exemplo, você pode ser dono, entre aspas enormes, mas pode ser dono de um pedaço da Coca-Cola, porque a Coca-Cola é uma sociedade anônima. A Coca-Cola é uma SA. Eu posso ir lá e comprar ações da Coca-Cola. Se essa ação vai me dar direito a voto, a participação no conselho, isso são outros 500. Depende do valor da ação, depende de quantas ações eu comprar, depende de que tipo de ação que eu comprar. Aqui nas SAs não é diferente. Por mais que seja administração pública, parte desse capital é privado. Essa parte que é privada, qualquer pessoa, inclusive eu e você, podemos comprar ações. Aqui a gente tem como exemplo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma SA. Eu posso comprar ações do Banco do Brasil, eu posso ser um acionista. Assim que o Banco do Brasil lucrar, e o Banco do Brasil lucra muito, eu lucraria com ele, né? No percentual ali do meu investimento. Isso é o que significa a SA. Esse seria o patrimônio misto da Sociedade de Economia Mista. Mas por que eu disse que eu voltaria a falar em capital voltante quando eu explicasse modalidade empresarial? Porque, pessoal, existem várias modalidades de ações disponíveis para serem compradas pelos particulares, isso eu já disse. Especificamente, há ações que dão direito a voto, ou seja, você vai comprar uma ação que lhe dá direito de um voto, ainda que esse voto venha a valer 0,0005% da decisão final. Aí você está comprando uma ação que dá direito de votar, ou seja, você vai participar da tomada de decisões daquela empresa. Então, se você comprasse, eventualmente, ações da Coca-Cola, que foi o meu exemplo anterior, que lhe dão direito a voto, você comprou uma ação mais interessante, né, do que aquelas que só dão lucro. Você pode participar das tomadas de decisões da Coca-Cola. Claro que em menor escala, claro que pode ser em percentuais ínfimos, mas você tem ali um direito de participação nas decisões. São ações com direito a voto. Isso é uma característica específica deste modelo empresarial da sociedade anônima. O que nós dizemos aqui no capital é que as ações que dão direito a voto tem que ser, na sua maioria, do Estado. Então, o poder público, quando ele cria uma sociedade de economia mista, ele tem que possuir mais da metade das ações com direito a voto, das ações que permitam tomar decisões. E por que isso? Quanto é a maioria? 50% mais um, ou 50% mais qualquer percentual, qualquer valor além de 50% é mais da metade do capital voltante. E por que isso? Porque se o Estado não é detentor da maioria das ações com direito a voto, o Estado perde o controle. E não podemos esquecer que ela é uma estatal. Não podemos esquecer que, eventualmente, ela pode prestar serviço público. Se ela é uma estatal, se ela compõe a administração indireta, se ela pode, eventualmente, prestar serviço público. Então, o poder público, ainda que tenha influência do capital privado e permita que particulares financiem essa atividade, ele tem que controlar
a entidade, ele tem que ter as rédeas da entidade em mãos. É por isso que a maioria do capital votante, para ser mais técnico, é que é do Estado. Algumas provas são bem superficiais em relação a isso, tá, pessoal? Cobra apenas maioria do patrimônio. Não está de todo errado, não. Não é tão técnico, mas não está de todo errado, não. Algumas provas ficam bem por cima. Maioria do capital tem que ser do Estado. Correto, não está errado. Provas são mais específicas nos conceitos, provas que vão ali nas entrelinhas, ela vai definir, olha, a maioria do capital votante, sendo mais específico, maioria das ações com direito a voto. Correto, porque é isso que se impõe aqui, maioria do capital votante. Foro, esse tem menor relevância para nós, porque tem uma índole processual, mas onde se processa as ações. Modalidade empresarial, sempre sociedade anônima. Ótimo. E a empresa pública? E a empresa pública? Já que aqui está o que difere as duas, né, vai ser tudo diferente. Então, o capital, pessoal, o capital não será maioria público, será 100% público. O capital é 100% público. O capital é 100% público. Foro, você já aprendeu o que é? Onde se processam as ações. Foro. Justiça Federal, se for federal. Ah, professor, agora eu não entendi não. Estava fácil o foro. Pessoal, ficou nada difícil. Aqui, mesmo que seja uma sociedade de economia mista federal, como é o caso do Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista federal, ainda assim será processado na Justiça Comum Estadual. Aqui, pessoal, se for federal, como é o caso da Caixa Econômica Federal, se for uma empresa federal, será julgada na Justiça Federal. Se for estadual, na Justiça Comum. Aqui há diferenciação, se é federal, não é federal. Se é estadual, Justiça Comum. Aqui não, Justiça Comum em todo caso. Por isso que há uma diferença. E a terceira diferença, essa daqui, qualquer modalidade empresarial. Se a prova te pergunta assim, a empresa pública, federal, estadual, não precisa ser federal não, poderá ser constituída, não será, já complica, poderá ser constituída sob a modalidade empresarial, sociedade anônima, certo ou errado? Vou perguntar de novo, a empresa pública poderá ser instituída, sob a modalidade empresarial, sociedade anônima, certo ou errado? Certíssimo, pessoal, porque eu disse qualquer modalidade. O professor pensa mais rápido que escreve. Eu disse qualquer modalidade empresarial, inclusive SA. Pode ser limitada, pode ser SA, qualquer modalidade empresarial, não precisa quebrar a cabeça com qual é. Qualquer modalidade empresarial pode ser criada uma empresa pública. A sociedade de economia mista é que está refém ali, amarrada à sociedade anônima. Ela só pode ser criada nessa modalidade empresarial, beleza? Aqui a gente tem a Caixa Econômica, aqui o Banco do Brasil. Mais um exemplo para ficar bonitinho aqui embaixo, azulzinho com azulzinho. Correios. SCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Só vou recapitular rapidinho com você, mentalmente aqui. Vamos lá. Fundação pública, já explicamos, patrimônio afetado a uma finalidade, pode ser direito público, pode ser direito privado. Autarquia, regra geral, por exceção, que não for os demais acaba sendo autarquia, é o que a gente mais tem exemplos. Eu vou até pôr uma observaçãozinha ali que eu havia dito no começo da nossa aula, que eu explico geral e depois eu dou informações complementares. Sociedade de economia mista e empresa pública. Primeiro, definir para você que elas vão ou prestar serviço
que não seja um serviço tipicamente público ou vai explorar a atividade econômica. Isso daqui é excepcional, uma razão de excepcional interesse público, excepcional para os imperativos da segurança nacional, então uma situação excepcional que enseja aí essa atuação do Estado na atividade econômica. Isso está definido no artigo 175 da Constituição. Então, o artigo 175 diz que o Estado só vai intervir na economia em razões excepcionais. Esse é exemplo 2 aqui, essa segunda hipótese de se criar uma estatal, né, essa segunda finalidade, ela é mais excepcional. Em seguida, eu te disse que, regra geral não, pode até afirmar sem medo, são pessoas jurídicas de direito privado. Parte da doutrina defende que elas são pessoas jurídicas de regime misto. E por que regime misto? Porque por mais que sejam, olha como a doutrina diz, por mais que sejam pessoas jurídicas de direito privado, é regime misto por quê? Por mais que sejam pessoas jurídicas de direito privado, tem características de direito público. Algumas regras como licitação, contratação de serviço de um servidor público que na verdade é um empregado público por meio de concurso, mesmo sendo seletista, mesmo sendo voltado para a CLT, vinculado à Justiça do Trabalho, ainda assim é concurso público. Então uma série de regras e limitações que são trazidas para essas estatais dão a elas algumas características de direito público. Os privilégios não. Os privilégios que o Estado tem com o regime jurídico público, não. As imunidades, as prerrogativas de prazo, esses privilégios não. Esses privilégios só pessoas jurídicas de direito público têm, aqui no nosso caso, a autarquia ou a fundação pública de direito público. Os privilégios não, mas as, entre aspas, malefícios, restrições, aí sim. Por isso que há quem defenda regime misto, mas é pessoa jurídica de direito privado. Quem defende misto diz que é pessoa jurídica de direito privado com características públicas. E onde você acha que vai ter mais característica pública? Quando ela prestar serviço ou quando explorar a atividade econômica? Quando ela presta serviço público. Quando ela é instituída para prestar serviço público, ela fica mais perto ainda dessas características de direito privado do que aqui. Quando ela foi criada para explorar a atividade econômica, ela se distancia mais dessas características de direito privado. Beleza? Já passamos em seguida para as diferenças. Está aqui o quadro, foi explicado agora. Capital misto para a sociedade de economia mista, patrimônio 100% público para a empresa pública. Foro, local onde se processam as ações. Se é uma sociedade de economia mista, foro comum, sempre, ainda que ela seja federal, como é o caso do Banco do Brasil. Foro comum, justiça estadual. Modalidade empresarial, sempre será sociedade anônima, sociedade por ações. Enquanto que a empresa pública, foro, se for federal, federal, se for estadual, estadual, justiça comum e qualquer modalidade empresarial, inclusive SA, inclusive sociedade anônima. Aqui no centro, eu disse para você, olha, terminei de explicar o quadro geral, eu vou te dar informações complementares. Eu não vou sair dando informação complementar no meio da explicação, não. Eu preciso que você saiba o básico. Eu preciso disso. Depois que você aprender o básico, eu passo a te dar informações complementares. Para a gente fechar esse assunto, eu vou dar informação complementar acerca de autarquia. Um bom exemplo de autarquia, exemplo comum, são as agências. As agências reguladoras. As agências reguladoras. Essas agências reguladoras, como elas possuem mais autonomia, a sua prova pode falar que elas são autarquias sob regime especial. Então, a primeira informação complementar é essa. O outro degrauzinho do conhecimento, subindo mais um degrau do conhecimento, já que a gente dominou esse primeiro degrau. As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, porque elas possuem mais autonomia. Como elas vão fazer uma fiscalização de um serviço específico, um serviço que não é público necessariamente, mas pelo menos de interesse público, elas têm um poder um pouco maior, poder de fiscalização, eventualmente elas vão editar algumas normas para complementar a lei, elas vão especificar questões
técnicas, né? Certo? Então elas precisam de mais autonomia. Aí você tem aqui uma série de autarquias. Eu não lembro se a ANA não é com 2 N, Agência Nacional das Águas, acho que é um N só mesmo. Você tem ANA, você tem ANAC, você tem Anatel, você tem ANEEL, daí para frente. Agência Nacional do Petróleo, todas as autarquias, as agências de modo geral, são agências reguladoras. Agências reguladoras. Agência Nacional das Águas, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, todas essas a gente define como agências reguladoras. Elas possuem mais autonomia e são chamadas autarquias sob regime especial. Primeira informação complementar. Segunda, são diferentes de agências executivas. As agências executivas são autarquias criadas por lei. Certo ou errado? Pergunta genérica de prova. As agências executivas são autarquias criadas por lei, autarquias sob regime especial criadas por lei. Errado. Errado. Porque a agência reguladora é autarquia ou fundação pública que firmou com a administração pública um contrato de gestão. Na prática, pessoal, é o seguinte, até mudei a letra aqui, cursiva. Contrato de gestão. Na prática é o seguinte, a autarquia está um pouco capenga, ou então a fundação está um pouco capenga, não está conseguindo alcançar seus resultados, ela está ineficiente. Aí o poder público vem, senta com ela, traz um conjunto de metas. Olha, alcance essas metas. Eu vou te dar essa e essa autonomia, eu vou te dar mais recursos, eu vou dar mais investimento, por um período determinado ou não. Nós vamos firmar um contrato de gestão para você alcançar as metas e você vai adquirir a qualificação agência executiva. Não se cria a agência executiva por lei, como você cria a autarquia. A autarquia, beleza, é criada por lei. A agência executiva é nada mais do que uma qualificação dada pelo poder público a partir de um contrato de gestão. Então, duas situações aqui, recorrência de prova, falar em regime especial, autarquia de regime especial, agências reguladoras de modo geral e tentar confundir a agência reguladora com agência executiva, coisa que o CESP gosta de fazer, concursos federais, como o próprio PRF, tende a fazer esse tipo de confusão, porque é uma prova que explora além do óbvio. PMDF também vai um pouco neste caminho. Beleza, pessoal? Você precisa copiar agora, né? Já que a gente trouxe tantas informações novas. Vou sair do quadro. Jogo rápido. Vai lá.